Obrigado, presidente. Eu quero aproveitar, Bizi, falando em negros, né? Nós temos um colega aqui do PDT, do Movimento Cultural, presidente, né, do Conselho Municipal de Política Cultural aqui de Caxias, está aqui, era o vice, agora está de presidente, o Robson Boeira, também já concorreu várias vezes a vereador, é músico e tem vários projetos culturais, professor de música e um grande batalhador. Eu quero agradecer, né, à Câmara, que os vereadores que estiveram presentes na reunião, que foi aprovado o nome dele, então, para receber na Semana Farroupilha uma grande distinção aqui do Parlamento, né, o prêmio Oneide Bertucci. Então, Robson, você vai ser abraçado por essa Câmara e ser reconhecido o teu trabalho na área da cultura por todos. Então, meus parabéns, né? Mesmo com tantas dificuldades de saúde, tu é um cara visionário, né? E continue fazendo esse trabalho na área da cultura. Presidente, Bizi, desculpa eu te usar como exemplo, tá? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho formações na área das humanas. Minha primeira formação era História, a segunda Sociologia, a terceira Geografia. Eu tenho uma pós-graduação lá com os irmãos da PUC, fiz na PUC uma pós-graduação em Direitos Humanos e agora estou cursando Psicologia. Então é tudo na área das humanas, das pessoas, para justamente conhecer e buscar compreender essa movimentação social. Então, quando eu falo, vereador Caleb, eu não falo em nome de Deus, eu não falo em nome do meu pai, em nome da minha mãe, eu falo em nome da ciência e em nome daquilo que eu estudei e acreditei. Tanto é que o vereador Pedro Rodrigues me sugeriu fazer uma audiência pública sobre as vacinas, eu fiz. Se outro quiser fazer uma vacina sobre a cannabis, eu vou fazer, porque tudo que a gente puder aprender com a ciência, se um me diz uma coisa, outro me diz outra, vamos ver o que a ciência tem provado. Mas, vereador, eu acho que o senhor talvez é limitado ao seu campo de visão. O senhor não consegue compreender o universo. O senhor compreende só aquilo que lhe interessa. Eu não. Eu olho o mundo, eu não vejo... como é que é o nome daquele negócio que os cavalos usam, as viseiras, né? É mais ou menos isso. O senhor tem que tirar suas viseiras, vereador. Se o senhor pesquisar, dá um Google aí, como o seu candidato dizia, né, para o governador que ganhou, dá um Google e pesquisa os significados das palavras Deus. Deus é um termo usado para se referir ao Supremo em várias religiões e sistemas em crenças, em muitas tradições monoteístas como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Isso aprendi nas minhas aulas de história. Inclusive, muitos dizem que os alunos de história, né, meu colega vereador Lucas, são maconheiro, tinha aulas que os professores levavam a Bíblia para a gente poder estudar as religiões. Pátria indica a terra natal adotiva de um ser humano que se sente ligado por vínculos afetivos, culturais, valores e história. Eu sou brasileiro, a minha pátria é o Brasil. Aliás, se tem gente que defendeu o nacionalismo, foi o Brizola. Família, conjunto de parentes de pessoas, grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto, pai, mãe e filhos. E hoje, para tirar o seu campo de viseira, não é só um pai e uma mãe, homem e mulher. Eu defendo que as famílias podem ser de várias formas, inclusive homoafetivas, inclusive uma avó cuidando de um filho, de um neto. Agora, se o senhor não consegue compreender esse significado, o senhor entende e quer se apropriar de palavras que estão no dicionário e achar que o senhor e o seu gueto é que mandam nas palavras do dicionário, bom, então o senhor não consegue compreender o mundo, o senhor está no lugar errado. O senhor não está entendendo o que é a democracia. E o senhor jamais virá a sua língua, vereador, quando citar que eu estou querendo imputar um crime para um grupo político e usando de uma referindo à questão, porque eu tenho formação, vereador. Eu tenho, todas as minhas noites, sábado de manhã, eu saía da minha casa com a minha motinha, com 17 anos, e ia no meu curso de História com os melhores professores. Com os melhores professores, ia sábado também estudar, de noite, eu ia para a Universidade de Caxias do Sul. Sábado, porque eu fazia disciplina de manhã, muitas vezes de noite, enquanto vereador, eu ia estudar. E muitas vezes, quase todos os sábados, eu pegava meu carro, saía às 5 da manhã, ia para a PUC em Porto Alegre, chegava às 8 e pouco. Muitas vezes tinha que dormir na beira de estrada para poder dirigir o carro, para poder estudar e compreender o que é direitos humanos, não direitos humanos deturpado, mas o que é realmente os direitos humanos.
Direitos humanos esses que muitas vezes que o senhor é evangélico, e eu não generalizo os evangélicos, muitas vezes utilizam de concessões públicas, que deveria ser para programas educativos, utilizam para marginalizar religiões afros. Tem favelas no Rio de Janeiro, eu estava lá semana passada, eles destroem os templos de Umbanda, de religiões afros, para implantar o seu campo de visão, através do quê? Da fé. E são grandes traficantes que se usam de Deus para destruir os templos umbandistas. E a grande maioria dessas pessoas, dos favelados, são negros. Então, vereador, quando eu falo, eu não falo ao esmo, eu falo com propriedade daquilo que eu estou falando, porque senão eu me calo, vereador. Então, se o senhor não compreendeu aquilo que eu falei, eu estou lhe repetindo, estou aqui tentando traduzir. Eu acho que o senhor conseguiu entender. Que em momento nenhum, Deus, pátria e família é do Bolsonaro, é do Lula. Eu sou pai de família. O senhor sabe se eu sou de direita ou de esquerda? Eu sou pai. Eu sou pátria. Eu defendo o Brasil. A bandeira do Brasil não é do senhor, não é minha, é de todos os mais de 200 milhões de brasileiros. O hino nacional não é teu. Não é daqueles trouxa que ficavam cantando o hino. Porque quem disse trouxa foi o próprio Bolsonaro. Ficava cantando o hino para um pneu. Que ficavam rezando na frente do quartel. E o Bolsonaro chamou de trouxa. Ficavam rezando tercinho na frente do quartel. O Pai Nosso não é teu, não é meu, é universal quem é cristão. Então, vereador, não venha querer me ensinar o que eu devo ou não devo fazer e o que eu devo falar. Porque o que eu falo com conhecimento. E eu não preciso me apegar à Bíblia para querer ser uma pessoa do bem, para dizer que eu tenho moral. Eu sou uma pessoa do bem, vereador. Eu sou uma pessoa do bem. Eu sou pai, eu tenho família, eu defendo a minha pátria e eu vou em religião afro e vou na missa. Inclusive, o padre Renato era pároco da minha comunidade, os Santos Apóstolos, por muitos e muitos anos. Fui coroinha do padre Renato. Então, não venha o senhor querer me dizer que eu imputo crime para Deus, pátria e família. Porque desde um batuqueiro a um pai de santo, a um pastor, se defende Deus, se defende a pátria, defende a família, eu não quero saber se ele é de esquerda ou de direita. Então, vereador Bezerra, minha solidariedade ao senhor, tá? Que várias vezes o senhor foi imputado, teve imputação de crime contra o senhor nas redes sociais, tá? Nas redes sociais, por o senhor ser negro, ser de bairros periféricos e principalmente por ser de religião afro. Sua parte, vereador. Vereador Rafael, me chama me causa até estranheza esse posicionamento do vereador Caleb, do qual tenho grande respeito e admiração, inclusive pelo seu trabalho desenvolvido na sociedade, porque em momento algum eu fui desrespeitoso no vereador Rafael Bueno. Eu fui catequista há 23 anos lá na minha paróquia e sempre preguei Deus, pátria e família. E nem por isso eu misturo a questão ideológica. Só que a gente tem que ter cuidado nas palavras. Jamais eu imputei crime ou o vereador Rafael. Então, assim, a gente tem que também rever esse conceito das palavras, não generalizar e ter um poder de reflexão. Olha a aula que o senhor deu aqui de história do Rafael Bueno. Olha, parabéns. Olha o conhecimento de causa. É não falar no calor da emoção. Porque às vezes a gente paga um preço por isso. A gente tem exemplo nessa casa. Declaração de líder, né? Para a bancada progressista. Então, acho que a gente tem que ter cautela, cuidado, né? Porque eu também vou em diversas igrejas religiosas, independente se é evangélica, católica, centro de Umbanda. Inclusive, faz uns 15 dias atrás, estive na Igreja Assembleia de Deus, né? Por respeito ao pastor que me fez o convite. Então, assim, e às vezes fiéis que me convidam, daqui a pouco nós vamos ser excomungados, porque não dá para o cara falar nada, que já leva para o coração. Acho que a gente tem que ter respeito com o próximo, né? E essa questão hoje de preconceito, racismo, infelizmente, é só você olhar, pena que boa parte já excluiu, mas se tu olhar no jornal Pioneiro, Lê ou Vê, se tu olhar no perfil que eu estive olhando, boa parte abraçados no Bolsonaro, na frente dos quartel, com bandeiras, tu vê que, teoricamente, boa parte é preconceituoso. Né? É contra os negros. Olha que ponto nós andamos. Obrigado, vereador. E eu quero concluir, então, a minha fala dizendo que Deus, pátria e família somos todos nós. E aqueles que gostam de dizer que são Deus, pátria e família, independente de cor, independente de credo, de opção política, se as pessoas defendem isso e cometem crimes contra a honra, contra a etnia, né, contra qualquer coisa, são pessoas do mal.
Então não tem que... Uma pessoa que diz que é de Deus. Como tu vai ser de Deus se tu comete um preconceito contra o irmão? Como é que tu diz ser patriota se tu macula a imagem do irmão teu? Como é que tu diz ser, né, e família se tu faz isso para os familiares? Para concluir, presidente, eu quero fazer o convite a todos os vereadores, a quem está nos acompanhando pelo canal 16 da Câmara e as redes sociais. Hoje vai ter um grande evento aqui à tarde, às 2h30, com o Rimon Rauli, psiquiatra, o Frei Jaime Bétega, a Fabiana Desorzi e eu, enquanto presidente da Comissão de Saúde, nós iremos fazer uma grande manifestação. Vereador Caleb, eu sou cristão. E eu lhe perdoo pelas suas falas, vereador. E que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael. Em declaração